casa de Deus a paz, há festivas canções de louvor. Ó, vem sem olhar para trás, vem à mesa do Salvador. Entrando no templo de Deus, pela porta que é Cristo Senhor, sentirás o poder dos céus a cingir-te com graça e vigor. Escravo de medo e paixão, será quem ao mundo servir. Só vence essa servidão quem a Cristo Jesus seguir. Na mesa de comunhão, ao faminto Deus há de saciar. Através do vinho e do pão, Cristo mesmo se quer entregar. Liberto de culpa e temor, viverá quem a graça aceitar. O sangue de Cristo Senhor tem poder de remir e sarar. No povo de Cristo Jesus há lugar para amar e servir. Ao brilho de sua luz, confiante haverás de agir. Com júbilo celebrai ao vosso benigno Senhor. Com gratidão exultai, abrigados em seu amor. Bom dia, irmãs e irmãos em Cristo. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 136, versículo 1. É sempre bom render graças a Deus e exaltar o nome do Senhor. Que Ele nos abençoe hoje e sempre. Amém. Hoje nós teremos o nosso momento de reflexão em torno da palavra de Deus, um pouco mais curto do que normalmente nós fazemos nos cultos presenciais, mas um momento igualmente importante. Que Deus nos abençoe com sua presença, pois é em nome dele que nos reunimos de forma virtual, mas ele está presencialmente com cada um e cada uma de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós realizamos esta celebração. Amém. Nós somos pessoas pecadoras que carecem do perdão de Deus, carecem do amor de Deus, e nós precisamos confessar a Deus os nossos pecados. Então eu convido você, onde você está, também possa orar junto comigo. Querido Deus, Tu que és repleto de compaixão, ó Senhor, nós te pedimos que Tu olhes para nós com amor, também agora, quando de Ti nos aproximamos para pedir perdão. Nós reconhecemos e testemunhamos que dependemos das Tuas misericórdias, mas muitas vezes não fomos misericordiosos com quem precisava de nós. Quantas vezes, Senhor, nossos ouvidos não deram atenção ao lamento do nosso próximo. Nossas mãos não aliviaram as dores e nossos pés hesitaram na hora de ajudar. Ó Senhor, quantas vezes não compartilhamos, mas nos fechamos. Esquecemos que nada nos pertence, pois tudo é dádiva imerecida que vem das Tuas mãos. Dá-nos um coração cheio de compaixão, como o coração do Teu Filho Jesus. E perdoa, Senhor, todos os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos perdoa de todos os nossos pecados e por isso podemos nos alegrar. Jesus pagou pelos nossos pecados na cruz. Com Lutero podemos cantar: cristãos alegres, jubilai, felizes, exultando,
Com fé e com fervor cantai a Deus glorificando. O que por nós fez o Senhor, por seu divino excelso amor, custou-lhe a própria vida. Louvado seja Deus, que nos traz o seu perdão em Cristo Jesus, seu Filho amado. Amém. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti, e eu entrego tudo a ti. Tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, a teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. O texto para a nossa reflexão neste dia, nós encontramos no livro de João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes,
são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Até aqui a leitura bíblica, temos uma palavra de oração. Querido e amado Deus, também venha sobre nós, abençoe a nossa reflexão, sopra sobre nós o Teu Espírito Santo, para que possamos compreender a Tua palavra. Ó Senhor, também queiras me usar como Teu instrumento na divulgação da Tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridas irmãs, queridos irmãos em Cristo, gostaria de refletir com vocês sobre a temática o que a presença do Jesus ressuscitado traz às pessoas. Sobre essa temática eu gostaria de conversar com vocês nesta manhã. Vejam, os discípulos de Jesus estavam tristes, com medo, estavam trancados, afinal o Messias havia morrido. O que aconteceria daqui para frente com eles? É coisa para se pensar. No versículo 19, quando Jesus ressuscitado aparece aos discípulos, logo ele saúda dizendo a eles: paz seja convosco. Jesus os saúda com a palavra em hebraico shalom. Interessante, esta palavra é muito mais do que paz, como nós entendemos na nossa língua portuguesa. Ela traz em si um conceito bem mais amplo. Quando Deus nos abençoa com a shalom, na verdade Ele está nos agraciando com 6 bênçãos, a saber, paz, prosperidade, bem, inteireza, que é plenitude, segurança e saúde. No encontro com o ressuscitado, nós recebemos a shalom de Deus. O que queremos mais? Recebemos paz para a nossa vida, recebemos prosperidade aqui no sentido mais amplo, ou seja, recebemos das riquezas de uma vida com Deus, que é muito mais do que coisas materiais. Recebemos o bem. Deus nos deseja o bem-estar. Recebemos a plenitude da vida. Recebemos a segurança que só Deus pode nos dar. Recebemos saúde que vem do Senhor, que é mais do que saúde física, mas saúde espiritual, saúde emocional. Então, esta palavra shalom, nos lábios de Jesus, não é um desejo apenas formal, como um bom dia, boa tarde, boa noite. É muito mais do que isso, mas é uma bênção que muda a nossa vida. E quando Jesus aparece, aqui também é bem interessante, quando os discípulos estão reunidos. Ou seja, quando nos reunimos em culto, devemos entender que recebemos a shalom de Deus, a sua paz. Os discípulos estão reunidos, eles não estão isolados, salvo Tomé, que ali não se encontrava. Então, a reunião em culto
Significa que nós somos agraciados, agraciadas com a presença de Deus, com a presença de Jesus, que nos traz a sua Shalom. Hoje, excepcionalmente, não estamos reunidos fisicamente, mas virtualmente. Então, de alguma forma, Deus também nos traz a sua paz, a sua Shalom, pois compreende a nossa situação específica. Mas sempre que pudermos, não devemos deixar de nos congregar. No culto nós recebemos a Shalom de Deus. Muitas vezes nós, como pessoas, como seres humanos, nós temos a tendência de nos acomodar. Ora, isso é ruim. A acomodação nos traz fortes prejuízos, inclusive para a vida de fé, que terá reflexos em toda a nossa existência. Há pessoas que se acomodam em sua casa, pensam que Deus não se importa com a não vinda à igreja, pois afinal de contas, a pessoa está assistindo o culto online, está fazendo as suas devoções individuais pela manhã, está fazendo as suas orações. Mas, irmãos, Deus não quer esse tipo de espiritualidade sem a comunhão com irmãos e irmãs. Lógico que a parte individual, ela é importante, é necessária, mas não pode substituir a comunhão. As reflexões online são apenas para situações muito específicas de impossibilidade da pessoa ir à casa de Deus. Interessante que a bênção, incluída aqui na palavra Shalom, também engloba a questão da prosperidade tão buscada pelo ser humano. Mas eu creio que devemos entender essa busca e essa prosperidade quando nós somos cristãos de uma forma diferente. Há uma história muito interessante chamada O Tesouro de Breza, onde uma pessoa pobre, compra um livro com o segredo de um tesouro. Para descobrir o segredo, a pessoa tem que decifrar todos os idiomas escritos no livro. E ao estudar e aprender esses idiomas, começam a surgir oportunidades na vida da pessoa. E essa pessoa lentamente, de forma segura, ela começa a prosperar. Depois ela precisa decifrar os cálculos matemáticos do livro. É obrigado a continuar estudando e se desenvolvendo, e a sua prosperidade então aumenta. E no final da história, não existe tesouro algum. Na busca do segredo, a pessoa se desenvolveu tanto que ela mesma passa a ser o seu tesouro. Creio que é esta prosperidade que Deus quer nos proporcionar, ou seja, a prosperidade de nos desenvolvermos os dons, os talentos que Ele quer nos dar e que Ele nos dá. Então, quando nós buscamos este desenvolvimento, nós prosperamos. Pode até ser que não fiquemos ricos materialmente, pode ser que sim. Mas nós vamos, sobretudo, prosperar como seres humanos, nós vamos crescer. Aliás, penso que é esta prosperidade que Deus almeja para nós, que cresçamos como seres humanos, desenvolvendo dons e talentos que Ele coloca à nossa disposição. O que eu quero dizer? Quando nós nos acomodamos, seja no campo da fé ou em qualquer outra área, nós deixamos de receber a prosperidade que está embutida na palavra Shalom, na bênção que Deus quer nos dar. A acomodação, ela mata a fé e bloqueia, por assim dizer, o fluxo da bênção na nossa direção. Então, respondendo à pergunta, o que o Jesus ressuscitado traz para nós, dentre outras coisas, a sua Shalom maravilhosa. Além disso, ele nos traz a alegria. No versículo 20 nós lemos: e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos
ao verem o Senhor. Irmãos, a presença de Jesus proporcionou àquelas pessoas uma alegria indizível. Eugene Peterson disse que foi uma alegria real, pois se as marcas da cruz eram reais nele, eles podiam saber que não estavam diante de um espírito, mas do seu Senhor vivo. Aqui é algo bem interessante, bem profundo, pois há pessoas que têm uma alegria irreal, como, por exemplo, a alegria causada pelo consumo de bebidas ou de drogas. Ela não é real e muito menos duradoura. Ela vai embora quando o efeito passa. E pior ainda, deixa marcas no corpo da pessoa, na mente e até na parte espiritual, que são extremamente danosas. Há também uma alegria na parte espiritual, também pode ser enganosa, como a provocada pela euforia. A euforia, na medicina, é um estado que se caracteriza pelo aparecimento de alegria, otimismo, ânimo, etc., mas que não corresponde à realidade da vida da pessoa que diz experimentá-los. Então, quantas pessoas ficam tremendamente eufóricas em alguns cultos de cunho emocional, mas que não correspondem à realidade do dia a dia. É como se fosse uma droga espiritual. Ela precisa de cada vez mais cultos, assim, de cunho emocional, para se sentirem bem. Mas esta alegria, provocada pelo encontro com o ressuscitado, foi e é uma alegria real. Ela não se baseia em emoções, em euforia, em coisas artificiais, como droga e álcool. Ela se baseia no encontro com aquele que venceu a morte e se coloca ao nosso lado. Se baseia nesses encontros diários com o ressuscitado e de forma ainda mais clara no encontro do culto comunitário, onde ele promete estar presente. Ele mesmo diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ora, irmãos e irmãs, só tem essa alegria quem crê e tem esse encontro com o ressuscitado, com aquele que venceu a morte e que está vivo. A alegria que a presença do Cristo vivo traz para os cristãos é maravilhosa e é contagiante. Porque não foi um discípulo apenas que se alegrou, foram todos. No versículo 20 nós lemos assim: alegraram-se, portanto, os discípulos. O teólogo John Piper diz que a alegria do cristão é viva e contagiante. Ela não deve ser uma alegria contida, mas incontida. E ele continua: aquele que experimentou o amor de Jesus no coração deve contagiar a todas as pessoas. Por isso o rei Herodes Agripa I, que ouvia Paulo, disse em Atos 28, 26, Paulo: por pouco não me fazes um cristão. Será que a alegria que nós temos chega ao ponto de contagiar as outras pessoas? Será que eles têm desejo de serem cristãos? Quando olham para a nossa vida, será que nós espelhamos em nós a alegria dos céus ou a tristeza das dificuldades da vida terrena? É bom a gente mesmo fazer uma autoanálise para que possamos verificar o que nós estamos transmitindo às pessoas que conosco convivem ou que passam por nós. Continuamos refletindo sobre o que a presença de Jesus ressuscitado traz para a nossa vida a partir do texto de hoje. Ora, traz o poder do Espírito Santo. É o que lemos nos versículos 21 e 22. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ora, é Jesus quem traz o Espírito Santo para a igreja. Não é o pastor soprando no microfone.
nas reuniões denominadas Dia de Busca ao Espírito Santo. Mas é o Senhor Jesus quem sopra o seu Espírito sobre o seu povo. É Ele quem nos enche do Espírito Santo. E quando faz isso, traz resultados maravilhosos que veremos a seguir. A presença de Jesus, ao trazer o poder do Espírito Santo sobre o seu povo, traz a confirmação da sua paz. Ele vai dizer novamente no versículo 21. Paz seja convosco. Então o Espírito Santo traz paz para o coração do povo de Deus. Jesus, quando vai soprar o Espírito Santo, ele diz de novo, paz seja convosco. Ou seja, se você tem o Espírito Santo, então você tem paz na alma, paz no coração, paz na vida. Jesus, nosso Senhor ressuscitado, traz o Espírito Santo para a igreja. Com isso ele traz a paz. Interessante, se a gente observar, por exemplo, um discípulo de Jesus, o Estevão, quando estava diante do Sinédrio, cheio do Espírito Santo, ele viu os céus abertos e Jesus em pé diante do Deus Todo-Poderoso. Então, diante do seu apedrejamento, o Espírito Santo trouxe tanta paz para Estevão que ele perdoou os que o apedrejavam e entregou o Espírito a Jesus. Nós podemos ler esse texto em Atos 7, 54 a 60. Então Jesus traz o Espírito Santo e a paz do Espírito enche o nosso coração. Então você que vive sempre estressado, estressada, com o pavio curto, brigando com todo mundo, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Só assim você terá um espírito manso, tranquilo e cheio da paciência que vem de Deus. Então, a presença de Jesus, ao trazer o poder do Espírito Santo sobre o seu povo, além de trazer a paz, o comissiona também para a missão. Nós vemos no versículo 21, Jesus diz assim, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, quando Jesus trouxe o Espírito Santo para a igreja, ele a comissionou para a obra missionária. Pois o Espírito Santo e missões sempre andam juntos. O Ronaldo Lidório, escritor, teólogo e antropólogo, ele disse o seguinte: todas as épocas de avivamento terminaram em missões. A partir de 1730, John Wesley, alcançado por um avivamento, pregou durante 50 anos, 3 sermões por dia. A maioria ao ar livre, levando milhares de pessoas a Cristo. A igreja moraviana depois foi aquecida pelo Espírito Santo e durante 100 anos enviou mais de 3.600 missionários ao mundo. Alcançado por um enchimento do Espírito Santo em 1806, Adoniram Judson, na Birmânia, foi preso pelo Evangelho, mas plantou quase 300 igrejas com mais de 70 pastores. O evangelista Moody, alcançado por um avivamento, ganhou mais de 500.000 pessoas para Cristo. Jonathan Edwards, no grande despertamento espiritual em 1740, preocupado com a frieza espiritual da sua igreja e país, inicia uma busca intensa por Deus, inflamado pelo Espírito Santo, pregou um famoso sermão de título Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ali muitas pessoas, tomadas de intensa convicção de pecado, se agarravam nas pilastras do templo. Tamanho era o poder de Deus sobre Edward. Houve 500 conversões naquela noite. George Whitefield assustou a sociedade britânica com suas pregações aquecidas pelo Espírito Santo. Impedido de pregar no templo, foi para as praças, portas das minas, vielas, pregar o Evangelho. E pessoas se apertaram nos locais para ouvi-lo pregar, e houve inúmeras conversões. John Knox orava intensamente pela conversão da Escócia, dizendo, ó Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. Resultado foi 90% do país convertido. Talvez a gente não faça obras tão grandiosas assim. Na verdade, isso é com Deus, né?
Mas a partir do momento que ficamos cheios do Espírito Santo, acabamos falando de Jesus. Isso é missionário, pois, como nós ouvimos, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, o Jesus ressuscitado, Ele quer nos encher de tal forma com o Espírito Santo, que dos nossos lábios sairá a mensagem do Evangelho. Então, a presença de Jesus, ela vai trazer o poder do Espírito Santo sobre o seu povo e enche o seu povo com um sopro de vida, como diz o versículo 22. Lá diz assim: e havendo dito isto, soprou sobre eles. Jesus soprou. No grego é pneuma, é vento, respiração. O hebraico é ruar. Nós podemos pegar isso como uma ilustração especial. Jesus é aquele que traz a respiração espiritual sobre a igreja, a nova vida. Isso é bem ilustrativo. Vamos lembrar da criação do ser humano. Em Gênesis 2:7, nós lemos assim: então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Essa ação de Jesus, por assim dizer, marca a nova criação no primeiro dia da semana, no domingo de Páscoa. Ele cria a sua igreja, a sua nova comunidade, pois sem a ação do Espírito Santo, a mensagem da ressurreição até seria uma mensagem bonita a ser compartilhada, mas seria apenas uma bela história. O sopro do Espírito Santo abre os olhos e o coração dos discípulos para a nova realidade. Jesus ressuscitado não vai caminhar com eles fisicamente, mas estará para sempre com eles, mediante o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo quem anima e quem dá nova coragem aos discípulos. Sem ele, os discípulos continuariam em casa com medo. Ou seja, é o Espírito Santo atualizando, é o Espírito Santo quem nos capacita a falar de Jesus. Isso não advém da nossa natureza humana, pois a nossa natureza humana ela se acovarda. Esta obra é obra do Espírito Santo, a obra de capacitar. A nós cabe pedir que Deus também sopre sobre nós o seu Espírito, para que saiamos do comodismo e falemos da nossa fé. Importante é observar que é o Cristo crucificado, ressuscitado, quem sopra. Ou seja, a ação do Espírito Santo na igreja passa pela crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. A manifestação do Espírito Santo não é algo isolado da Páscoa. Quem nos dá o Espírito Santo é Jesus de Nazaré. A Ele clamemos, pedindo que venha sobre nós o poder do Espírito Santo. A presença de Jesus, ao trazer o poder do Espírito Santo sobre o seu povo, ordena, interessante que Jesus ordena que nós sejamos cheios do poder do Espírito Santo. Aqui é bem interessante, é uma ordem aqui, se a gente observar bem. Vê com atenção o versículo 22. Jesus diz assim aos seus discípulos: recebei o Espírito Santo. Aqui é bem interessante, porque esta passagem está no imperativo. O verbo receber retrata uma ordem de Jesus, é como se ele dissesse: eu já soprei ele sobre vocês. Agora basta vocês continuarem buscando. Isso me lembra muito o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 5, versículos 18 a 20, onde ele escreveu: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ser cheio do Espírito Santo, na verdade, é uma ordem. O crente, o cristão que não é cheio do Espírito Santo está pecando. Jesus está ordenando para você e para mim, dizendo: sejam cheios do meu Espírito. E nós lemos o que Jesus nos diz em Lucas 19:13,
Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então nós só ficamos vazios do Espírito Santo se não pedirmos, se não buscarmos este enchimento. Está tudo com Deus, mas cabe a nós clamar ao Senhor. E sempre devemos dizer que tudo isso é graça de Deus, é dádiva maravilhosa que nos dá a vida nova. Uma vida que o mundo não tem para dar, pois essa vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Então, a presença do Espírito Santo dá isso tudo à igreja e, conforme o versículo 23, também dá autoridade à igreja, que Jesus diz: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. As Escrituras falam de autoridade espiritual, sendo primeiramente inerente a Deus. Jesus mesmo diz em Mateus 28:18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele possui a autoridade, toda a autoridade, sobre todas as coisas, sendo Ele a fonte de toda a autoridade. Assim sendo, qualquer autoridade que possuem as criaturas deriva de Deus. Essa autoridade é para a igreja, é para perdoar os pecados de quem se arrepende e reter o perdão de quem não se arrepende. Na prática da igreja luterana, as pessoas mesmas se excluem ao não quererem andar conforme a vontade de Deus. Há processos disciplinares, mas são exceções. Nós somos muito mais uma igreja que acolhe do que exclui. E quem se arrepende dos seus pecados é bem-vindo, bem-vinda para fazer parte das atividades da comunidade. Deus perdoa e acolhe a nós também. Vou finalizando a mensagem, não ficar muito cansativo. A presença de Jesus vai restaurar a Tomé. Não devemos colocar Tomé para ser apedrejado devido à sua dúvida, mas pensar em como Deus é maravilhoso e nos dá a possibilidade de sermos curados também das nossas incredulidades. Ou será que nós não temos nossos momentos de fragilidade como teve Tomé? Quantas vezes, por exemplo, duvidamos e vivemos ansiosos? E não é a ansiedade uma falta de fé? Jesus disse em Mateus 6:25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Ele sabia que nós temos dificuldades para crer. Oremos, pedimos, mas muitas vezes, irmãos, nós carregamos em nós a incredulidade que nos leva a ficarmos ansiosos. Então, como curar isso? Somente através da presença do Cristo ressuscitado conosco. Ou seja, quando o buscamos, é a presença de Jesus que nos cura da nossa incredulidade. A partir do texto de hoje, irmão, nós percebemos que nós temos muitas razões para buscarmos a comunhão com o Cristo ressuscitado. São muitos os benefícios. Então eu finalizo perguntando como é que está a tua vida de fé. Será que você não está precisando também buscar a Cristo com mais afinco? A presença de Jesus transforma a tua vida. Ele quer te encher do Espírito Santo e te transformar, te dando coragem, nova vida, paz, alegria e muito mais. Jesus quer te abençoar com a sua shalom, como nós vimos, que é paz, prosperidade, saúde, bem-estar, plenitude e segurança. Você quer tudo isto? Junto com a alegria do Espírito Santo, então Jesus quer te dar. Mas é necessário que você esteja disposto a mudar a sua conduta e começar a buscar a presença do ressurreto. Precisa buscar o enchimento diário do Espírito Santo. E lembrar de algo muito importante, não deixar de lado os cultos presenciais. Se você quiser mudar e ficar cheio do Espírito Santo, Deus quer, e eu te convido a orar comigo. Querido e amado Jesus, tu olhas para a minha vida, tu vês também a minha fragilidade. Ó Senhor, quantas vezes eu estou cheio de mim mesmo,
cheio das minhas preocupações, eu estou cheio com as minhas ansiedades. Ó Senhor, e quantas vezes estou tão vazio de Ti, da Tua presença. Não quero ser assim. Eu quero ser uma pessoa cheia do Teu Santo Espírito. E Tu sopras sobre mim o Teu Espírito. Enche-me com a Tua presença. Transforma a minha vida. Dá-me a Tua shalom, dá-me a Tua paz. Dá-me a Tua prosperidade, a saúde que vem de Ti, a segurança que vem de Ti. Enche-me com a presença do Espírito Santo para que eu fale do Teu amor. E como é bom estar, Senhor, falando de Ti para as outras pessoas. Enche-me com a Tua alegria, a alegria que transforma. Não uma alegria passageira como a alegria do mundo, mas uma alegria que dura, que perdura diante das dificuldades. Enche-me, sopra sobre mim o Teu Espírito Santo. Sopra sobre a Tua igreja, sobre a nossa comunidade. Reaviva a nossa comunidade, Senhor. Tu tens este poder e Tu queres fazer isso. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Com as palavras do credo apostólico, nós confessamos também a nossa fé no Deus triuno. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.
de Jesus, meu bom pastor. Convido para um momento final do nosso culto, um momento de oração. Querido e amado Deus, quantas vezes eu ouvi falar da morte e ressurreição do Teu Filho, mas, Senhor, a vela da minha vida continuou apagada, pois eu não caminhei em direção à Tua luz. Ó Senhor, quantas vezes eu me afastei de Ti, quantas vezes eu não me abri para o agir do Espírito Santo. Eu tranquei as portas e janelas da minha vida. E assim, Senhor, a minha fé ficou tão fraca. Meus ossos se secaram, não receberam a nova vida que vem de Ti. Não tive forças para cantar em meio à escuridão, crendo num novo amanhecer. Pois o medo e a angústia encontraram em mim uma terra fértil. Ó Senhor, novamente Tu vens hoje na minha direção. Novamente Tu vens de uma forma tão bonita que só Tu podes vir. Tu vens, Senhor, com um jeito todo especial e sopra sobre mim o Teu Santo Espírito e transforma os meus desertos em jardins, a minha tristeza em largos sorrisos, o meu abatimento em novo ânimo. Eu não quero me fechar mais. Eu não posso viver esta morte que me separa de Ti, que me separa do que é eterno e belo, em troca de belezas tão fugazes deste mundo tão passageiro. As portas do meu coração estão completamente escancaradas para o agir do Teu Espírito. Que Teu Espírito transforme estes ossos secos numa vida maravilhosa e única que só Tu podes dar. Envolva, Senhor, todo o meu ser com a Tua presença doce e meiga, presença forte, cheia de graça, presença de amor, que tem as marcas da cruz e o rosto alegre do Cristo ressuscitado. O sangue do Teu Filho removeu as marcas do meu pecado. Nada mais me separa de Ti, nem a morte nem a vida, nem a dor e nem a alegria, nem o medo e nem a confiança, nem as coisas do passado, nem do porvir, nem festa e nem luto, nem doença e nem saúde, nada me separa mais de Ti. Porque eu pertenço a Ti e contigo eu quero ficar. Ajuda-me, Senhor, na minha fé tão pequena. Ó Senhor, que eu no meu dia a dia também transformado por Ti, eu também, Senhor, venha a ajudar as pessoas que precisam, as pessoas pobres, desalentadas, as pessoas que estão em situação de rua, as pessoas que nada têm, que são tão desprezadas. Que Tu tenhas compaixão delas e não permita que lhes falte o pão. Faz de mim, faz de nós, membros do Teu povo, pessoas que doem um pouco do pão a quem nada tem, um pouco de água para o sedento. Que a gente lute para que todas as pessoas tenham um lugar seguro para morar. Não permita que sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticantes. Cuida das pessoas que estão sofrendo, que estão enfermas. Visite-as com a Tua cura. Cuida de quem cuida. Protege
e abençoa os médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, pessoas da área da saúde. Fica com as pessoas enlutadas, dá a elas o teu consolo. Abençoa também, Senhor, os nossos lares, para que ali seja sempre um lugar bom para se morar, para se viver, um lugar seguro. Dá às pessoas que têm autoridade em todos os níveis a sabedoria e boa vontade para serem teus instrumentos de amor, especialmente para as pessoas mais frágeis, mais fracas. Abençoe as ministras e ministros da tua palavra, dá sabedoria, direção, proteção e bom ânimo para anunciarem e viverem a tua palavra. Ó Senhor, cuida da tua igreja, que continue como um farol aceso, indicando o caminho a seguir. Abençoe o nosso mundo com as tuas dádivas. Abençoe o nosso país com a tua direção. Fica com todos nós, Senhor. Dá-nos uma abençoada semana. Nós oramos em nome de Jesus, do Jesus ressuscitado, daquele que nos ensinou a orar, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Tem também uma palavra de bênção. Com esta palavra de bênção, também desejo que Deus te acompanhe durante esta semana. Que Jesus, nosso Senhor, sopre sobre ti o seu Espírito e restaure as tuas forças. Que Ele venha dos quatro cantos da terra com seu sopro de vida. Que Ele remova o que está seco e renove tuas esperanças. Que Ele venha com seu jeito manso e bondoso, trazendo novo ânimo e acendendo uma luz na escuridão. Que Ele te leve a um lugar seguro e experimentes a paz junto ao teu Deus. Um lugar onde o medo não tem espaço e onde o mal, de forma alguma, te encontre. Que o amor de Deus te cubra como um manto e nos seus braços possas descansar. Que o Senhor more entre teus ombros e guie todo o teu caminhar. Que a alegria do Santo Espírito seja a tua companhia por todos os dias da tua bela vida. Que Ele te impulsione e capacite a falar do amor de Jesus. E quando Deus te chamar, que tu entres no seu jardim para os dias que não terminam. E conceda a Deus a graça de lá encontrares as pessoas que tu amas. Que assim te abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma abençoada semana. Amém.